Olá amigos do Alta Velocidade, vamos começando mais uma edição do Alta Velocidade para falar da etapa de Detroit. Estamos chegando um pouco atrasado, mas é porque no final de semana da Páscoa não teve uma Supercross. O pessoal também tem família e passa com a família, então foi um final de semana aí sem corridas, então a gente deixou esse ato realmente aí para a gente voltar na semana da próxima corrida, que será em Santa Clara no próximo final de semana. E vamos lá, vamos falar de Detroit, uma corrida que teve reviravoltas, punições, quedas e tudo mais. Roda! E vamos começar a falar de Detroit, comentando sobre as classificatórias. Primeira Hat 1, onde os 4 primeiros classificados garantem vaga, garantiam vaga para a grande corrida. Começou com o Ken Roczen, piloto da Suzuki, fazendo o roll shot, ele que vinha de vitória de Toronto, mas logo na primeira volta ele foi superado pelo Trey Canard, piloto da Honda. Então a gente tinha ali Canard, Roczen, o Justin Brighton, piloto da KTM, e o Joshua Grant, piloto da Kawasaki. O Jason Anderson, piloto da Husqvarna, que já tem vitória nesse ano, não largou muito bem, caiu para sexto, mas começou a recuperação na metade final da corrida. Passou o Chad Reed da Yamaha, passou o Joshua Grant da Kawasaki e ficou aí com a última vaga, garantiu nos últimos minutos a classificação. Então, confirmando, né, os 4 classificados foram nessa ordem: Trey Canard, Ken Roczen, o Justin Brighton e o Jason Anderson. Na Hat 2 nós tínhamos Ryan Dungey e ele fez o roll shot e ele se mandou, foi embora e venceu com tranquilidade. O destaque negativo da Red 2 foi o Marvin Musquin, piloto também da KTM, que vem se destacando muito, rookie, né, da temporada, e que vem se destacando muito nas últimas etapas. Ele acabou caindo na primeira volta, demorou a pegar a moto ali, porque ele estava entre os primeiros e vinham vários pilotos saltando, e aí caiu para as últimas posições e não se classificou. Não teve muita disputa e as demais vagas ficaram, né, além do Ryan Dungey em primeiro. Em segundo se classificou o Eli Tomac da Kawasaki. Na terceira colocação se classificou o Cole Seely da Honda. E em quarto o Justin Bogle da Honda. Mas nada como uma classificatória depois de uma classificatória. Marvin Musquin, que não largou numa posição muito legal, né? Só explicando como se dá as colocações de largadas no motocross. Todo mundo larga, né, um do lado do outro ali nos gates. Só que quem se classifica melhor tem a chance de escolher primeiro qual gate ele quer. E geralmente os pilotos escolhem o gate ali pro lado da primeira curva, para fazer a primeira curva por dentro. Então vão se aglomerando todos por ali e quem foi ficando por último vai sobrando pro outro lado. E foi o caso do Marvin Musquin. Como ele caiu na corrida anterior, ele se classificou muito mal na posição dele. Ele foi um dos últimos a escolher a posição de largada na Semi-1. Mas mesmo assim ele fez uma largada extraordinária, ele veio por fora cortando todo mundo assim e fez a primeira curva em primeiro, fez o roll shot, foi-se embora e venceu. Quem caiu na Semi-1 foi o Alex Ray, piloto da Honda, que também aí viu as chances de se classificar indo embora. E também foi outra prova sem muita disputa, os primeiros colocados ali não teve mudança e os classificados no fim, além do Marvin Musquin em primeiro, foram o Blake Baggett, piloto da Suzuki, o Joshua Grant da Kawasaki, o Michael Lessie da Honda e o Nicholas Schmidt da Suzuki. Já a semifinal 2 foi muito mais movimentada. O roll shot ficou com Vince Friese, piloto da Honda, mas ainda no comecinho ele foi superado aí pela dupla da Yamaha, comandado aí pelo Aston Peak e pelo Philippe Nicoletti. Então Friese caiu para a terceira colocação. Na briga pelo quarto posto, o Cole Gilmer, piloto da Kawasaki, que tinha largado muito bem, não fez o campeonato inteiro, apareceu aí no campeonato nas últimas corridas, estava na quarta colocação, mas ele foi superado tanto pelo Chad Reed, piloto da Yamaha, como pelo Jacob Weimer, piloto da Suzuki, e caiu para a sexta colocação. O Reed e o Weimer também passaram pelo Friese, que estava em terceiro, então o Friese caiu para quinto, ficamos com o Reed em terceiro e com o Weimer em quarto. E no finalzinho, o Chad Reed ainda buscou o Philippe Nicoletti pela segunda colocação. Como nas semifinais, tanto na primeira quanto na segunda, se classificam os 5 melhores, os 5 classificados na ordem foram o Aston Peak, piloto da Yamaha, seguido do Chad Reed da Yamaha, o Philippe Nicoletti da Yamaha, então a Yamaha fazendo aí 1, 2, 3. Atrás deles vinha o Jacob Weimer da Suzuki e o Vince Friese da Honda. E os 22 pilotos que sobraram foram para a repescagem, atrás aí das últimas 4 vagas. O roll shot ficou com o Nicholas Way, piloto da Kawasaki,
mas ele foi superado ainda no início pelo Cade Clason, piloto da Honda, e parecia que ficaríamos nisso, mas na segunda volta o Cade Clason errou um salto, caiu de mau jeito lá, desequilibrou, se manteve ainda em cima da moto, mas foi o suficiente para tomar um troco aí do Nicolas Wey e perder essa primeira colocação. Atrás deles tinha uma briga interessante também. O Tony Archer, piloto da Kawasaki, tinha superado o Kyle White, piloto da Honda, pela terceira posição, e foi para cima do Cade Clason disputar a segunda colocação. Só que os dois acabaram se tocando, caíram e os dois perderam a vaga. O Kyle White, que estava, teoricamente seria o segundo, ele também foi superado pelo Jeff Alesi da Honda, perdeu então essa segunda colocação, e também perdeu a posição para o Cody Gilmer da Kawasaki. Mas ainda ficou em quarto, como os quatro se classificavam, ele garantiu vaga. Então na ordem, Nicolas Wey da Kawasaki em primeiro, Jeff Alesi da Honda em segundo, Cody Gilmer da Kawasaki em terceiro e o Kyle White da Honda em quarto, os quatro classificados da repescagem para a grande corrida. Na grande corrida, os 22 aí classificados, né, que vieram 4 da Hat 1, 4 da Hat 2, 5 da Semi 1, 5 da Semi 2 e 4 da repescagem, formado então aí o esquadrão da grande corrida. Ryan Dungey fez o roll shot mais uma vez, mas o Marvin Musquin estava ali, como em Atlanta, né, disposto a não deixar a vida fácil para o Dungey. O Marvin Musquin consegue passar o Dungey ainda na primeira volta e parecia que teríamos aquela briga novamente, mas não foi o que aconteceu. Na segunda volta o Dungey passa o Musquin novamente e aí ele vai-se embora. O melhor estilo Dungey de ser, ele que é o líder do campeonato, isolado, já com várias vitórias, sumiu. Na briga pela terceira colocação, o Jason Anderson, que estava em quarto, consegue passar o Justin Brighton da KTM pela terceira posição, então fica muito bem aí na fita. O Justin Brighton e o Blake Baggett, piloto da Suzuki, foram dois pilotos que tiveram furos de pneus, né? É muito raro a gente ver isso, mas tiveram que parar nos pits e tudo para trocar e perderam um tempão. E tivemos 3 quedas também, né? No comecinho o Cole Seely caiu. Por volta da volta 8, o Jacob Weimer caiu. Prestem muita atenção nessa queda, hein? Jacob Weimer caiu na volta 8 e alguns giros depois foi a vez do Trey Canard cair. Esses pilotos acabaram caindo e dando adeus à corrida. No finalzinho, então, a gente tinha o seguinte: Ryan Dungey em primeiro, Marvin Musquin em segundo e Jason Anderson em terceiro. O Dungey foi, cruzou a linha de chegada, recebeu a bandeirada, a primeira colocação, e de repente o Jason Anderson cruza em segundo. Como assim? O Marvin Musquin tinha uma boa diferença para ele, e aí o replay foi buscar, o Marvin Musquin caiu na última volta, o Jason Anderson passou ele, o Musquin ainda subiu na moto, mas caiu para terceiro, cruzou apenas na terceira colocação. Só que a direção de prova se reuniu e percebeu que durante a queda do Jacob Weimer, que eu falei para vocês prestarem atenção lá na volta 8, ele precisou ser socorrido pela equipe médica, então eles dão uma bandeira lá, Medical Flag, é uma bandeira branca com vermelha e tal. E o Ryan Dungey parece que não viu essa bandeira e não reduziu a velocidade. Ele passou pelo ponto do atendimento, dando aqueles saltos e tal, e como se nada tivesse acontecido. E com isso ele sofreu uma punição de 2 posições. Então a vitória deu só um shift, né? O Jason Anderson, que era segundo, pula para o primeiro. O Musquin, que era terceiro, pula para o segundo. E o Dungey cai para a terceira colocação. Foi o pódio aí da etapa de Detroit. E com isso a classificação do campeonato segue, né, com o Ryan Dungey líder isolado. Ele tem 253 pontos contra 214 do Ken Roczen, 200 do Jason Anderson, 186 do Eli Tomac e 178 do Marvin Musquin. E a próxima etapa já neste final de semana, no próximo final de semana, dia 2 de abril, em Santa Clara, na Califórnia. E é isso, chegamos ao fim, né, de mais uma edição do Alta Velocidade, mais uma falando nessa sequência que a gente vem aí do AMA Supercross. Se você perdeu, esse é seu primeiro, corre aí no nosso canal, vocês vão ver a sequência corrida a corrida para saber como vem se desenvolvendo esse campeonato. Se gostou do vídeo, já sabe, dá um likezinho aqui no canto, assine o nosso canal para ser notificado sobre novos vídeos e se puder compartilhe na sua rede social para ajudar na divulgação. Um abraço para todo mundo e até a próxima edição.